E aí, pessoal, mais um vídeo aqui no canal Vida e Narrativa, continuando a exposição do Sartre, Metafísica e Existencialismo do Gerd Bornheim. E, como de praxe, vocês estão ouvindo ao fundo mais uma faixa dos Sonhos em Baixa Resolução do projeto Monte Blanco, do meu amigo Ronaldo Palma. Cliquem aqui nos comentários e visitem o perfil dele, onde tem mais coisas, não tem só esse álbum. E esse vídeo, né, como eu tenho registrado, se tornou possível, assim como esse projeto e esse canal, né, com o apoio da Positivo e da Vaio, que, em seu compromisso com a educação, me deram as condições materiais para realizá-lo. Hoje, antes de começar, eu quero fazer mais dois convites, né? Deixarei os links aos quais eu vou me referir aqui nos comentários também. O primeiro é para um evento de comemoração dos 80 anos de O Ser e o Nada, né? Publicado em 1943, portanto faz 80 anos esse ano, e será realizado, né, na próxima segunda e terça, será realizado um ciclo de palestras, né, manhã e tarde, que serão transmitidos pelo canal do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Estadual do Ceará. Eu vou deixar o link aqui do canal para vocês. E na mesma semana, a convite do Alberto, do canal Gap Filosófico, eu também vou estar, né, diferentemente, em outro nível, né, relativamente aos especialistas que falarão na segunda e na terça, né, mas eu vou estar falando dos 80 anos desse livro, em especial sobre dois aspectos, mas eu vou guardar um pouco da surpresa, né, não vou falar agora o que eu vou falar conversando com o Gap Filosófico. Semana que vem eu vou guardar o efeito surpresa, o elemento surpresa. Muito bem, passemos ao que importa, né, que é o comentário desse quinto capítulo do livro de Gerd Bornheim, que, para lhes dar uma notícia, né, ele vai ser o capítulo no qual as coisas vão começar a deixar de ficar tão abstratas, né? Para recapitular, né, evidentemente, especialmente esse quinto capítulo, presume um pouco que tenham sido assistidos os vídeos relativos ao terceiro e ao quarto, né? Esse quinto capítulo, intitulado De Onde Vem o Nada, continua sendo comentário do que eu vou chamar aqui de drama cósmico de fundo, né, que paira sobre todo o texto de Sartre, toda a sua ontologia fenomenológica. Tem uma coisa de drama cósmico, essa expressão não é minha, essa expressão é de um outro estudioso de Sartre, chamado Joseph Fell, né, que escreve em 1979 um livro intitulado Heidegger and Sartre, né, e ele usa essa expressão para se referir a um certo clima que paira, né, sobre a ontologia fenomenológica de Sartre, né? O drama cósmico, né, do para si, da consciência, do ser humano, em tentar adquirir um ser que não tem, não pode ter, lhe é proibido por Constituição, né? Neste capítulo, né, eu acabo de dar um spoiler, isso já pode ser deduzido do que foi falado nos últimos vídeos, mas nesse capítulo vai ficar clara a relação íntima entre o ser humano e o nada, né? Porque de onde vem o nada? É célebre aquela expressão que diz que do nada nada vem, né? E Sartre concordaria com ela, do nada nada vem, inclusive o nada, né? O nada não vem do nada. A gente está para que essa pergunta faça sentido, a gente tem que ter em mente o que foi falado anteriormente sobre a relação do em si com o para si. Então vamos começar de novo. Fenomenologia, uma maneira de fazer filosofia baseada na tentativa de extrair descritivamente as estruturas da consciência. A estrutura mais básica da consciência, ela precisa de um correlato intencional. Consciência é consciência de algo ou não é nada. Sartre percebe que se consciência é consciência de algo, tem o ser da consciência e o ser desse algo. O ser desse algo vai ser o ser em si, que a gente viu que é em si e é o que é, e o ser do para si, que é o avesso do ser em si, né?
O ser do para si é o tipo de ser típico da consciência, que, por ser um processo temporalizante da própria experiência ao voltar-se para objetos, nos resta dizer que ela não é para si, e é o que não é e não é o que é. Isso tudo é absolutamente abstrato. A gente vai tentar, até o fim, até a última aula, 16, isso vai ter que ficar claro de alguma maneira, né? Ou pelo menos suportável, aceitável. Mas o fato é esse. Nós estamos num drama cósmico porque não dá para saber, não dá para entender, Sartre não nos dá explicações e, em certa medida, proíbe explicações das razões pelas quais surge o nada, né, na superfície do ser. Uma das grandes angústias do pensamento metafísico desde os seus tempos remotos, desde a época de Platão, é tentar explicar, é tentar não só constatar e descrever, né, constatar com maravilhamento e descrever com rigor aquilo que é. Né? Diante do fato de que há entes, de que há coisas, os gregos experimentavam a taumazein, né, a admiração, a perplexidade. Porém, a tradição metafísica, ela tende a esconder esse maravilhamento, essa é uma tese do Heidegger, né? Deixar esse maravilhamento, esse espanto, esse estupor, com o fato de que há entes, de que há seres, de que há coisas, ao invés de simplesmente não haver nada, porque um dos grandes objetivos da metafísica foi o de explicar por que há entes, né? Não apenas descrevê-los, mas apresentar as razões suficientes, né? Mostrar por que o ente, em certa medida, parece necessário. Por que parece necessário que haja entes? Né? Ou, em outras palavras, talvez isso não seja muito preciso, mas qual é o fundamento último que faz com que haja entes e não nada? Né? Esse é um problema de fundo para o qual o livro de Sartre pode ser lido como uma resposta insatisfatória. A gente viu antes que o em si, né, o ser das coisas, ele surge porque surge. Sartre, na contramão do pensamento metafísico tradicional, mas ainda em uma relação muito íntima com esse conjunto de questões que tem toda uma tradição e se consolida por 25 séculos, ele vai dizer que tudo se passa como se o em si fosse contingente. E essa contingência absoluta do ser em si, do ser das coisas, do haver entes em geral, ela é experimentada na náusea, né, conforme as descrições oferecidas por seu personagem, né, Antoine Roquentin, no romance de 1938, né, que também fez 80 anos agora há pouco. Muito bem, nesse sentido, se o em si já é contingente, o que é o para si? É uma contingência sobre uma contingência, um acaso na superfície de outro acaso. Não há nenhuma necessidade, não é possível apresentar razões suficientes para que o para si tenha surgido, para que a consciência tenha surgido. Em alguns momentos do Seriunado, eu dou esse spoiler para vocês porque ele é muito interessante e serve como chave de leitura, Sartre se mostra profundamente impregnado de um jeito, de uma familiaridade com o jeito metafísico de pensar, ao dizer que tudo se passa como se, em certa medida, a consciência, né, o ser para si, tivesse surgido para que, por meio dela, o ser em si, ou seja, as coisas, os entes simplesmente dados, pudessem ganhar consciência de si próprios. Né? Esse é um tema que perpassa a história da filosofia, você encontra isso em profusão no século XIX, autores tão distintos, mas em certo sentido tão assemelhados quanto Hegel e Schopenhauer, vão ter opiniões a partir de pressupostos muito distintos, eles vão sugerir que a consciência humana teria mais ou menos essa função na ordem geral das coisas, do cosmos, do universo, do ser. Né? Ela é o espelho no qual a realidade se vê. Sartre não se permite chegar ao ponto de afirmar que algo é dessa natureza, né? que a consciência é algo dessa natureza. Ele chega ao ponto de dizer que tudo se passa como se, né? Como gosta da minha amiga Paula, que tem acompanhado os vídeos aí, obrigado, Paula, pelos comentários que você tem feito. Tudo se passa como se, é uma expressão que Sartre usa a exaustão, que Gerd Borheim usa a exaustão, e que eu utilizei em exaustão na minha tese de doutorado, porque ela mostra o limite até o qual podem ir as afirmações feitas
sobre esse nível do fundamento último das coisas, do fundamento metafísico último das coisas, no contexto da argumentação de o ser e o nada. Não sei se é, mas tudo se passa como se fosse, né? Essa fórmula mágica tem a força semântica de causar essa sensação em nós, né? Então, é isso. Há os entes, há a consciência dos entes, e a consciência, se precisa ser consciência de entes, em si mesma ela é nada. Eu estou entregando, assim, de graça, essa alegação, porque essa é a pergunta, né? Que Gerborheim se faz. De onde vem o nada? E eu vou ler algumas passagens, né? Muito interessantes, nas quais Borheim vai explorar esse tema. Eu coloquei lá nos cards do Instagram, como de praxe. Vocês podem ver lá. São alguns cards, eu vou fazer a leitura e o comentário, como venho fazendo, né? Primeiro que eu achei pertinente é o seguinte: a análise fenomenológica da negação do negativo desemboca no nada enquanto ele se manifesta. E se isso é assim, em algum sentido, o nada deve ser dado para que possamos aceder à sua elucidação. Na sua origem, o fundamento onde está. Lembremos que é uma ontologia sendo construída a partir da fenomenologia. Ela não está sendo construída a partir da metafísica, não está sendo construída a partir da física. Ela está sendo construída a partir da observação da própria experiência, em suas estruturas mais íntimas. E a mais íntima delas sendo a própria intencionalidade da consciência ou o fato de que consciência é consciência de algo e jamais consciência de nada ou consciência em geral. Nesse plano existencial no qual temos consciência de estados, eventos, acontecimentos, a gente constata ausências com imensa frequência. O exemplo que Sartre dá e que eu usei num dos últimos vídeos é a constatação da ausência de uma pessoa com quem marcamos um encontro em um lugar, né? A gente chega no café onde a gente marcou um encontro e fica esperando 15 minutos, a pessoa se atrasa e a gente constata uma ausência. Parece contraintuitivo dizer que existe constatação, percepção de ausências, mas isso é muito importante para Sartre porque ele mostra como a composição da realidade, sem essas negações, sem essas negatividades, ela simplesmente não se daria. Se tudo fosse absolutamente pura presença plena, nós não teríamos parâmetro de diferença para perceber entidades e relações. Eu só posso dizer que o aparelho está longe porque eu postulei uma distância ideal aqui, minha mão não o alcança, e então eu posso basear essa relação na ausência de proximidade, dizer que há distância, há longura, né? Quando algo está muito longe é porque isso está sendo avaliado com base numa proximidade esperada, desejada, projetada, certo? Muito bem. Então nós estamos cercados de ausências por toda parte, e essas ausências são alguma coisa, elas são de alguma forma, né? Muito bem. Próxima passagem. O nada não pode proceder de si mesmo, pois o nada não é e só pode proceder de algo que é. Lembrando, nada vem do nada, nem mesmo o nada. Né? Dá para dizer que é um axioma do pensamento metafísico. Sigamos. Mas o nada também não deriva do em si. O em si é o que é em si, ele é pleno, ele não precisaria do nada, diferentemente das filosofias da consciência do século XIX, Hegel, Schopenhauer, não é como se o em si precisasse da consciência, embora tudo se passe como se fosse, né? Sartre só chega até aí, né? Mas não se trata de dar à consciência esse papel de emergir do em si para ser seu espelho autoconsciente. A consciência não emerge das coisas, ou para colocar na linguagem da visão do mundo científico, não é como se a consciência emergisse dos organismos, numa grande cadeia de seres que vem do protozoário, passa por formas simples de vida, chega nos vertebrados, dos mamíferos superiores, até que surge o Sapiens Sapiens, que seria, por assim dizer, a cereja do sundae do universo. Né? Não. Sartre não se sente à vontade, a fenomenologia, a ontologia fenomenológica não permite esse tipo de afirmação, então o nada não deriva do em si. Né? Em consequência, de onde vem o nada? O nada só pode vir de um ser que traga o nada dentro de si. Se o nada não pode proceder do em si, porque este é pleno, deve vir de um ser que não seja pleno. A conclusão salta aos olhos.
o nada se manifesta no mundo através daquele ser que se pergunta sobre o nada de seu próprio ser, ou que deve ser o seu próprio nada. E este ser bizarro é o homem, é o ser humano. Somos nós, né? Esta é a brilhante boa nova, né? A interessantíssima boa nova, né? Que o evangelho existencialista nos traz. Nós somos os entes, para usar a linguagem heideggeriana que me agrada, nós somos os entes que, por meio dos quais o nada vem ao mundo, à realidade. O nada não vem do nada, o nada não vem do ser. O nada vem de um tipo de ente, um tipo de entidade muito especial, no qual, né, para usar uma expressão que depois fica famosa, né, a existência precede a essência, né, porque em si mesma ela é uma existência sem essência. Ela não tem ser, ela precisa fazer sua própria essência. Então, somos nós que trazemos, por meio dessa falta que nos constitui, desse vazio de ser, somos nós que trazemos o nada ao mundo. Certo? Muito bem. Então, segue Borheim, né, com um vocabulário interessantíssimo. Eu gosto muito do modo como Borheim escreve. O nada é algo como uma secreção do homem possibilitada pela consciência. Vejam bem, se o ser humano não tivesse consciência, ele não seria ser humano. O que nos caracteriza, nos distingue, numa perspectiva muito assemelhada à de Descartes, é a consciência autoconsciente do seu caráter de consciência. Então, o nada é uma secreção possibilitada por essa faculdade não é uma boa palavra, por essa característica do ser humano que é a consciência e que ao mesmo tempo é o próprio lugar no qual todas as outras características se dão a reconhecer. Se o ser humano não tivesse consciência, não haveria possibilidade de acesso a quaisquer outras características. Então, ela é uma característica que é a condição das próprias características, do acesso às outras características, e, em certo sentido, seria, digamos assim, uma meta-característica do ser humano. Né? Esse vocabulário não está adequado, mas a gente vai consertar isso lá no final. Tá? O paradoxo da realidade humana ele advém dessa singular unidade entre o ser e o nada. O homem é um ser habitado pelo seu próprio nada que permanece em sua negatividade. Como eu prometi, as coisas começam a assumir as tintas dramáticas das quais eu falei antes. É um drama cósmico? É, porque o drama do ser para si, né, que é o tipo de ser da consciência e, portanto, dos seres humanos, é um drama no qual a aventura de todos os indivíduos humanos, por mais distintos que sejam, digamos assim, os seus projetos, propósitos, desejos, é o drama de tentar adquirir o ser e suturar esse nada constitutivo. Spoiler, não há como. Enquanto existirmos de forma consciente, enquanto nossa existência for caracterizada por ser uma existência que se dá na e para a consciência, a gente não tem, digamos assim, como tamponar essa falta, esse vazio, esse perpétuo movimento na direção de um ser que permanece perpetuamente distante. Né? Eu estou falando aqui do drama absolutamente ordinário, trivial, comum, que vai ganhar tintas mais nítidas nos próximos capítulos, que é o fato de que seres humanos sempre tentam conferir às suas vidas individuais sentidos sólidos e estáveis, né? Esse sentido sólido e estável, frequentemente, na maioria das vezes, assume a forma de busca por uma identidade. No contexto de o ser e o nada, é disso que se trata o tempo todo. Estamos tentando ser alguém, de uma vez por todas e para sempre, por meio da conquista deste ser, desta essência individual, ter, de uma vez por todas, resolvido todos os problemas, todas as aflições, todas as angústias, toda a sensação de desamparo, toda a fragilidade, né, que com frequência a gente constata pelo mero fato de existirmos. Né? Então, insisto, né, nós somos habitados por esse próprio nada que corrói desde dentro a nossa própria estabilidade. De dentro da nossa condição, corrói qualquer possibilidade de estabilidade ontológica. Né? O para si tem essa nadificação perpétua como seu traço fundamental. Mais um card, antepenúltimo. O homem se subtrai à ordem causal do mundo. Um possível determinismo causal válido para a ordem das coisas deixaria o para si incólume. Assim como não se pode verificar a relação causal entre o para si e o em si,
expulsa-se a noção de causalidade também do seio do para si. Os estados de consciência não têm caráter determinante e o binômio causa-efeito permanece totalmente exterior ao processo nadificador. Eu acho que isso aqui pode ser especialmente interessante para pessoas que praticam a psicologia fenomenológica, né? Porque dizer que estados não produzem ações é muito interessante. É colocar um estado qualquer, um estado emocional, medo ou euforia, por exemplo, pensando em dois aqui aleatórios, eles não produzem comportamentos. Pelo contrário, é preciso inverter a ordem das coisas e perceber que há uma projeção em possibilidades da parte do sujeito que faz com que esses estados surjam a serviço de alguma, né, eles cumprem alguma função nesse esquema de movimento de um sujeito na direção de um propósito. Isso fica mais claro nos últimos capítulos do Borheim, mas já dá para deixar isso antecipado. E, portanto, a vida psíquica é um lugar onde não há causalidade. Não tem causa na vida psíquica. Tem uma tarefa. A Maria Rita Kell, né, usa uma expressão que eu gosto muito, né, que é o psiquismo é uma atividade. A vida mental, a vida consciente em Sartre é uma atividade permanente, ela é constante, ela não para, ela não cessa. Então, os estados, eles não operam como causas que produzem efeitos comportamentais. Né? Fazer isso, segundo Sartre, é inverter a ordem das coisas. A atitude natural tende a compreender as coisas desse jeito, portanto, tende a compreender as coisas de modo invertido. Muitas perspectivas científicas confiam bastante na perspectiva da causalidade psíquica e, segundo um ponto de vista fenomenológico, isso é colocar as coisas de ponta cabeça. Né? Então, a fenomenologia vem desinverter a inversão, né, produzida na compreensão normal e frequentemente em algumas compreensões científicas, de como funciona a nossa vida consciente, a vida da nossa consciência. Então, não há causalidade pesada, rigorosa, né, no psiquismo. O psiquismo é constituído por uma atividade, certo? Muito bem, a gente já está percebendo que estamos chegando perto de um dos conceitos mais importantes, se não o mais importante de toda a obra de Sartre, né? Se não há, né, determinismo, significa que há um espaço para agência, há pressuposição, né, de uma capacidade de produzir novas séries causais, há uma capacidade, né, de agir com liberdade. Mas antes disso, que eu guardei para o último card, eu selecionei mais um aqui, no qual Borheim nos diz: compreende-se então que o para si seja autoconstituinte, que se fundamente em seu próprio nada e recuse qualquer forma de desdobramento rigidamente linear. A continuidade psíquica é constantemente bombardeada pela onipresença do nada. Em termos dramáticos, como eu estou querendo colocar aqui, isso significa, o que significa dizer recusa de qualquer forma de desdobramento rigidamente linear? Basicamente que não existe inércia na vida psíquica no plano da existência. Né? A gente não vai simplesmente fazendo as coisas. Por baixo, no subsolo dessa atividade superficialmente inerte, que é o nosso, digamos assim, ó, a repetição ordinária dos nossos dias, opera uma constante decisão, né, de permanência, perseverança em um certo caminho, em um certo papel, na direção de certos propósitos. Então, não existe uma inércia que produza uma linearidade automática na história de uma vida, né, no transcurso de uma existência. O que existe é a permanente e ativa manutenção, por mais disfarçada que ela esteja, por uma compreensão equivocada que a gente tenha da nossa vida psíquica, que frequentemente tende a cair num esquema de causa e efeito, e daí por diante. Na prática, né, segundo Sartre, o que está acontecendo de modo discretíssimo por trás do sistema operacional da realidade é que nós estamos produzindo a linearidade que parece se produzir sozinho. Né? Então, a continuidade psíquica é constantemente bombardeada pela onipresença do nada, ou seja, não há nenhum determinismo, não há nenhuma ordem rigorosa, rígida, que faça com que o próximo momento, os próximos momentos em T2, T3, T4, né, do tempo cronológico posto para mim agora, sejam esse ou aquele. Há o tempo inteiro o quê? Uma liberdade agindo e a gente chega no último card, bastante dramático. Né? Peguei algumas frases
tirei elas dos parágrafos porque elas são bastante importantes. A possibilidade que tem o homem de produzir o nada que o isola da transcendência chama-se liberdade. A transcendência talvez possa ser explicada por causalidade no sentido de causa e efeito rigoroso. A transcendência é o quê? Tudo aquilo que nos transcende, as coisas. Elas talvez possam ser bem descritas por causalidade rigorosa em termos de causas e efeitos. Mas a liberdade é indeterminação absoluta e, para o existencialismo, né, para o aspecto dramático da filosofia de Sartre, desprendimento do passado. Vejam bem, pensar em termos da força de inércia de uma linearidade causal é dar força demais ao passado e dizer que o futuro é produzido pelo passado, que o que eu farei daqui a pouquinho foi determinado pelo que eu estou fazendo agora e daí por diante. Mas é precisamente o contrário disso, né? A gente vai ver depois que a força da existência é a força silenciosa do futuro, né? É o fato de que estamos projetados em possibilidades e não o fato de que fizemos isso, aquilo ou não sei o que lá atrás, que determina os nossos passos. A força mais forte, né, nessa metafísica da liberdade sartreana é o futuro e não o passado. Estamos separados do nosso passado. Se nos sentimos muito próximos dos nossos passados pessoais, né, ou do passado histórico, isso é por uma certa orientação da nossa liberdade. Nós nos projetamos em algumas possibilidades e queremos realizá-las, e nelas nos sentiremos em casa se, somente se, o passado estiver assegurado como um lugar do qual eu vim, a partir do qual eu possa me reconhecer. Mas isso absolutamente não é automático. O flerte forte com o passado em Sartre, a gente vai ver no próximo vídeo, é uma forma de auto-engano, né, para dizer o mínimo. Né? É uma forma do que ele vai chamar de má-fé. É mais do que um mero auto-engano psíquico. É um modo de existir inapropriado, inadequado, impróprio e que traz consequências morais para o convívio com os outros. Por fim, né, um conceito importantíssimo, do qual venho falando, e a gente vai explorar melhor no próximo encontro, no próximo vídeo. O homem é um ser que se despede constantemente do ser. A angústia o desenraiza do que é. Ou seja, a cada momento em que nos pegamos familiarmente cercados, nos tomamos familiarmente cercados por estados, circunstâncias e situações, podemos recuperar a qualquer instante a consciência de que esse estar imerso em uma circunstância específica é também uma despedida dela, na medida em que a atividade da consciência é a produção dela própria na forma de produção de tempo. A consciência e o tempo são praticamente a mesma coisa, a gente vai ver isso daqui a acho, dois ou três capítulos. E nesse sentido, nós estamos sempre de despedida. Né? Aspectos dramáticos, como eu falei, o existencialismo tem esse charme, né? Esse charme sombrio, né? E a prosa do Borheim permite que isso seja apanhado, né? A angústia nos desenraiza do que é. Estar enraizado é estar próprio de um solo que nutre em torno de um ambiente frequentemente favorável. A angústia é a percepção de que os seres humanos, diferentemente de outras formas de vida, por dizer assim, não têm esse enraizamento, não têm essa familiaridade profunda com o ambiente, que tudo se passa como se o ser humano fosse uma espécie de estrangeiro que se descobre num exílio e não sabe de que reino veio. É mais ou menos assim a situação deste ser para si, né? Desta consciência autoconsciente de si própria enquanto existência. É uma situação de estrangeiridade, né? Para flertar com o título, né, de uma obra famosa de um sujeito que foi, durante algum tempo, um grande amigo de Sartre, que é o Albert Camus, né? O Estrangeiro. Leitura que eu fortemente recomendo, né, para quem tem interesse em entrar no clima existencialista, por mais que o próprio Camus, assim como o Heidegger, e praticamente todo mundo, exceto o Sartre, dissesse que ele não era um existencialista. Então o nada vem da gente. Essa é a boa nova existencialista. O nada não existiria no universo, não haveria essa composição da realidade com sentido misturada com esse ingrediente que é o nada, as ausências, a nadificação. Não haveria se não houvesse o ser humano
esse ente caracterizado pela própria existência consciente, esse ente que existe nessa clareira de autoconsciência que acompanha a consciência dos entes, né? Tenho consciência de algo, tenho consciência de mim, na clareira na qual tudo aparece e na qual eu próprio sou essa falta de ser. Mas isso tudo parece muito insuportável e no próximo vídeo a gente vai ver por que essa condição angustiante engendra a poderosa tentativa de isolar-se dessa consciência na famosa má fé. Então, até lá, muito obrigado pela paciência.